Muito bem, estamos aqui no Conecta Mais Notícias e hoje temos entrevista. Hoje eu estou aqui com a presidente do Condica, Patrícia Fabres, e a vice-presidente do Condica aqui de Nova Prata, Patrícia Donadello Luvison. Bem-vindas ao Conecta Mais Web TV. Boa tarde. Boa tarde, Beto. É um prazer estar nesse momento conversando um pouco sobre o Condica e as eleições do Conselho Tutelar. Conselho Tutelar. O Condica faz o que, afinal? O Condica é o Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, né? E o maior objetivo dele é fazer um trabalho que favoreça, que dê proteção, né, à criança e ao adolescente que está em vulnerabilidade social, né? Certo. E assim, através de fóruns, o que nós podemos, porque assim, nós temos um fundo específico, né, do Condica, mas nosso principal objetivo é gerenciar campanhas de prevenção, né? Nós estamos atuando mais nessa situação e também junto às entidades que existem em Nova Prata, que estão cadastradas no Condica, né? Nós fizemos mensalmente, né, Patrícia, reuniões para ver assuntos que estão assim mais em evidência no momento quanto a criança e o adolescente e aquilo que o Condica pode fazer para ajudá-los, né? Onde é que é a sede do Condica aqui? A sede do Condica fica junto à Secretaria de Assistência Social do município, né? Junto ao CRAS também. Então, nós temos uma sala hoje nesse local. É compartilhada, né? Tem estrutura secretária, enfim, e fica aí, então, junto à Assistência Social do município. Agora, o Condica está organizando a eleição para o Conselho Tutelar aqui em Nova Prata, certo? Certo, cabe ao Condica, né, as eleições do Conselho Tutelar, e dentro no Condica nós elegemos um grupo de pessoas que são responsáveis, então, para as eleições. Para as eleições. As eleições serão quando? As eleições, então, existe uma lei, né, nacional que preconiza que as eleições elas sejam em todo o território nacional no dia 6 de outubro, que é no primeiro final de semana de outubro, no ano seguinte às eleições presidenciais. Domingo. É num domingo, né, sempre no primeiro domingo de outubro. Então, nesse ano vai ser no dia 6 de outubro. 6 de outubro. Isso. Quem pode participar dessa? Então, nós temos um edital, né, que ele está aberto no site, vocês podem encontrar no site do município, novaprata.rs.gov.br, esse edital. Lá tem todas as informações, né, para quem pode se inscrever, mas os requisitos mínimos, então, são idade superior a 21 anos, tem que residir no município, não pode ser pessoa de outro município que venha, né, se candidatar aqui. Deve ser eleitor também de Nova Prata, pelo menos há 2 anos, né. Deve possuir escolaridade de nível médio e completo, nível médio completo. Precisa ter reconhecida idoneidade moral, né? Então, precisa pegar esses certificados e ter atuado com crianças pelo menos por 6 meses, crianças ou adolescentes, que também é um requisito, então, que precisa ser comprovado no momento da inscrição. Além de uma outra documentação um pouco mais extensa, que a gente pede, então, para quem tenha interesse, né, que procure o site, que lá vai estar bem descrito todas as informações com relação a essa candidatura. Mas os requisitos são esses, assim, que a gente acabou de comentar. Existe uma comissão que faz uma análise sobre todo esse processo? Existe essa comissão, né, que foi eleita dentro dos membros do Condica. Nós elegemos uma comissão de eleição, que é a comissão eleitoral, que são 5 pessoas, né? 5 pessoas. Que farão a análise da documentação de todo o processo eleitoral. Mas nesse primeiro momento, então, da documentação no momento da inscrição, para validar ou não a inscrição dessa pessoa. E também vale acrescentar, né, que nós tivemos grandes momentos, praticamente um ano inteiro de momentos de estudos, né, criando algumas mudanças da lei do Condica, que estrutura o Conselho Tutelar, e também da resolução, né, do pré-projeto, que rege as eleições. Então, não foi assim do nada, né, Beto? Foram vários encontros para nós construirmos a resolução e também o edital.
Claro que, como a Patrícia disse, tudo baseado numa lei nacional. Sim, a lei é nacional. A né? lei é nacional. E Não você- somos nós que criamos os critérios, Sim. né? Isso aí, já a análise feita, você se encontra, o número de pessoas que podem ser inscritas, existe um peso? Não. Não existe um número para inscritos. Sim. Inclusive, também nós estamos aqui, né, para Convidar. conclamar e convidar as pessoas, né, o cidadão que reside em nosso município, que não precisa ser necessariamente pratense, né, mas que se inscreva. É um trabalho extremamente importante, né, porque lida com as dificuldades da criança e do adolescente, e mesmo assim vai ter grandes alegrias, né, o conselheiro tutelar tem assim um mérito muito grande, porque ele vê um resultado que poderá estar ajudando a criança ou o adolescente, né? Então nós precisamos muito ter dessas pessoas, por isso também um dos requisitos, né, que ele já tenha tido um contato pelo menos há 6 meses com a criança, né? Porque aí ele já vem com uma ideia do que poderá acontecer, de que forma deve tratar com a criança, de que forma deverá conduzir melhor, né? Sim. E tem as pessoas assim, que vão fazer parte do Conselho Tutelar, elas têm que ser ligadas a esse tipo de coisa, não pode ser simplesmente fazer outra coisa. Tem que se dedicar somente ao Conselho Tutelar, Precisa certo? ter dedicação exclusiva, né? Sim. Nós tínhamos aí, às vezes, um falso achar de que poderia ser o Conselho Tutelar um bico, né? Outro serviço. Uma segunda profissão. Uma segunda profissão, mas não é o caso, né? A gente verificou na legislação nacional que existe essa necessidade de completa dedicação durante a semana, que são 40 horas, e mais o plantão. Então, não tem que ser praticamente exclusivo, sim, o trabalho de Conselho Tutelar. E existe um número, assim, por exemplo, a procura é mais homens ou mulheres que procuram? Não temos acontece. esse percentual. No ano passado, nas eleições passadas, a gente teve assim uma mescla, né? Até porque foram eleitos mais ou menos a metade entre homens e mulheres. Então, existe a procura dos dois lados. Né? E agora, como é que acontece as eleições? Então, a gente tem agora esse período de inscrição, né? Que vai já iniciou no dia 22 de abril e vai até o dia 20 de maio, se não me engano, deixa eu confirmar. Até o dia 21 de maio. Então, tem essas inscrições. Validadas as inscrições, né? Sairá um edital informando quem são os inscritos. Esses inscritos vão participar de uma prova, que é o primeiro critério da seleção, concurso. é uma prova. Sobre o ECA. Sim. Sobre o ECA, né, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Essa prova, ela é eliminatória, porque a pessoa tem que ter pelo menos 60% de acertos, né, na prova. Então, todos os inscritos passam por essa prova. Feita a prova, vai para a eleição. E aí, sim, a eleição, ela é como uma outra eleição. O conselheiro vai poder fazer campanha eleitoral, vai ter tempo, inclusive, nas rádios, né, a gente já conversou, para fazer essa campanha, tudo também dentro de uma legalidade que está na resolução que a gente elaborou, né, e depois das eleições, não encerra aí. Nós temos mais uma etapa, que foi essa que, como a Patrícia falou, após a gente ter se reunido e ter definido, os conselheiros tutelares, eles passarão por uma avaliação psicológica. Então, todos os que foram eleitos vão passar por essa avaliação psicológica, que também é de critério eliminatório. Então, a pessoa pode Gratuita, ter passado... né? Sim. A pessoa pode ter passado na prova, pode ter sido eleita, mas não ser aprovada nessa avaliação psicológica. Então, e depois disso, além da avaliação, então nós temos também um curso, né, de capacitação que vai ser fornecido pelo CONDICA em conjunto com a administração municipal, para que, então, todos esses que passaram pelas 3 etapas anteriores possam participar do curso, e que é obrigatório também, gratuito, mas obrigatório para quem passar. Então, esse, mais ou menos resumido, é o processo de eleição do Conselho Tutelar deste ano. É diferente dos outros anos. Algumas coisas, sim. No ano passado não teve avaliação psicológica, a última eleição, avaliação psicológica, né? Para nós, e o curso de capacitação. Agora são 2 critérios importantíssimos, Beto, né? Sim. Porque aí a gente vai ter uma ideia, vai nos dar uma ideia se realmente a pessoa que foi eleita está preparada
para assumir um trabalho desse, porque é um trabalho, assim, exigente, que tu tem que ter um emocional, né? E dedicação, né? Dedicação, né? Até porque pelas situações que tu vai lidar, que são situações desconfortantes e problemáticas, né? Muito claro que é como a gente disse, o resultado do trabalho do conselheiro tutelar é gratificante, porque no sentido de que ele vai estar ajudando, melhorando essa criança, esse adolescente, contribuindo para uma identidade, para que ele construa uma autonomia melhor e que seja um cidadão do bem, né, Beto? E que tenha essas condições para ser um cidadão do bem, né? Isso aí. Isto. Então vamos convidar as pessoas para que participem que vão se inscrever, que mostrem interesse. Pode convidar o pessoal aí, gente. A todos os cidadãos, então, que nos estão ouvindo, né? Um convite bem especial do que vem do Condica, de que participe, que se inscreva. É um trabalho que vale a pena, um trabalho de muita honra, né? Então, de 22 de abril a 21 de maio, na sala do Condica, que se localiza na Secretaria Municipal de Assistência Social, com a Rúbia, que gentilmente estará recebendo a todos. Isso, e então reforçando, né, que verifiquem o edital, né, todos os requisitos. Também é importante que já cheguem lá com a documentação, né, porque por ser já um pouquinho, não é no centro, né, na Francisco Schneider, então daqui a pouco a pessoa foi lá e faltou um único documento, não consegue fazer a inscrição naquele momento. Então, dá uma olhadinha no edital antes e já vai com toda a documentação. A documentação necessária, isso, né? Isso, e também se houver alguma dúvida, né, a secretária do Condica estará lá para sanar essa dúvida, e se não souber, ela vai buscar também novas orientações. Ok, né? gente. O nosso objetivo, né, Patrícia, é conclamar o povo, né, para que ajude Nova Prata nesse sentido. Não só... E que vão votar, né? E que vão votar. Após isso, né? sim, nós Depois precisamos. Coisa assim, né? Precisa, né, que as pessoas votem, né? Porque as uma pessoas... forma de escolher também, né? O Pois representante do Conselho Tutelar. Porque as pessoas acham que, já que não é obrigatório, né? Diz, eu fico em casa e me acomodo, né? Isso. Mas isso aí é uma coisa que faz muito bem para o nosso município, para as pessoas aqui. Com certeza. A gente com certeza terá outras oportunidades, né? Mas nesse dia as eleições, então, elas vão ser na Câmara de Vereadores, né? Para as pessoas já irem sabendo que não é aonde todo mundo é acostumado a votar, né? Porque pela falta até de estrutura, a gente não tem como manter todos os locais de votação, como é uma eleição presidencial ou municipal. Então, nós definimos que a eleição será em um único local, que vai ser na Câmara de Vereadores, né? Mas a gente convida a todos, inclusive as pessoas do interior também, para que venham, que participem da eleição. Que estarão exercendo a sua cidadania, né, Beto? Sim, todo voto, todo mundo, né? Claro. É cidadania, né? Qualquer gesto nesse sentido, né? Nós queremos só salientar, Beto, que nós temos a eleição, serão escolhidos 5 membros titulares, e neste ano nós temos ideia de ter 10 suplentes, né? Então, por favor, pessoal, candidatem. Se inscrevam que vale a pena participar. Vale a pena, é um trabalho que vale a pena. Gente, obrigado pela participação de vocês aqui na Conecta Mais Web TV. E pelas informações ricas, informações que deram sobre isso, né? Para nosso público. Ok, obrigado. Obrigado a vocês. Então, eu estive aqui com a presidente do Condica, Patrícia Fabres, e a vice-presidente também do Condica, Patrícia Donadelo Luvison. E o Conecta Mais segue na nossa programação.